A very good evening, young, expectant faces in a rather venerable stadium. Perhaps the most famous football stadium in the world acts as a dramatic setting for one of the most renowned of all internationals, Brazil against Argentina. And this is the first time in 5 years the Maracanã has hosted a full-blown international, because it actually fell sadly into disrepair. That's the very debonair shape of Daniel Passarella, by the way. Anyway, they've reinvested in the stadium. It's been open again after having been closed by the local authorities, and that is a Brazilian team which hasn't lost at home since 1992. Now, of course, there are so many variations that Zagallo can use. He's decided not to play Rivaldo, for example, and leave out Leonardo. They're both on the bench. He's brought in Zé Elias, who I suppose is the future Dunga. He certainly is a very tough character, sent off in the last game he played against Juventus in Serie A. And there's Zagallo, the only man to have won the World Cup twice as a player and twice as a coach, along with Franz Beckenbauer. Nice gentle bow there. And so the Argentina side, well, at one stage it looked as if they wouldn't even qualify for France. But they've come very good at the right time towards the end of the qualifying period. And although they lost to Israel recently, they came back to form against the Republic of Ireland with the two men up front, Batistuta and Ariel Ortega, are quite outstanding. Ortega, the highest goal scorer from the qualifying rounds. Daniel Passarella, the man who played, of course, in that 1978 World Championship winning team, and now transmitting style to the side as well. Referee Alain Sarcé from France. And with me tonight, Ray Clements, former England international, now very close to Glenn Hoddle as an assistant coach, helping to gain a victory for England at the World Cup itself. Ray, they'll be taking this seriously, friendly though it is, because the World Cup is strongly beckoning now. Well, certainly it is, yes. You know, some people would say, well, these games leading up to the World Cup are meaningless, but they're certainly not. Both coaches will be trying out things tonight. And of course there is the local rivalry. It's a bit like saying England and Scotland is a friendly game. There's no such thing between Brazil and Argentina. They're competitive games, and I'm sure we'll see a tremendous game of football this evening. And a moment's silence in the stadium. And the referee will start the play again, although the Brazilian supporters were jeering throughout. They jeered throughout the Argentine national anthem as well. So there is a degree of hostility in the stadium. Well, there always has been. Even though the Brazilians have been renowned as supporters of purist football, they can be very aggressive as well, especially in the stadium and especially directed towards Argentina. Now, Brazil have been coming under critical scrutiny, especially since the days of the Tournoi de France era, where you had to look at them very closely. And although we expect them always to turn on the style, to a certain extent they were disappointing. Well, they showed flashes of brilliance in some of the games, but they probably weren't at their best. But again, what they were doing was getting used to playing in Europe, playing against European teams. And they've had so many games in this build-up to the World Cup that it is very much a club side. That was the early thrust by Ariel Ortega. Boa noite, galera. Estamos ao vivo aqui na VEGETATV, o nosso pré-o Vegeta Retrô, com o Brasil e Argentina de 1998. Para quem entende inglês, pegou um bocado aí da abertura. Quem não entende ficou boiando. Mas a transmissão é da Eurosport. Eu presumo que seja britânica essa transmissão. E é isso, último amistoso do Brasil antes da Copa de 98. E alguém teve essa brilhante ideia de botar o jogo contra a Argentina, né? De Batistuta, de Verón, de Claudio Lopez, Claudio Piojo Lopez, de Ayala, do técnico Passarella. E para completar, o Zagallo resolveu fazer testes na seleção nesse jogo. E não foi muito feliz, né? Principalmente através do Raí, do grande teste para o Raí. O Raí estava fora do futebol há um tempo por lesão,
e retornava e diante do público carioca, que não é o público mais simpático com o Raí, né? Depois da Copa de 94, né? Já sem moral mais ainda. E Raí foi um grande jogador. Ele sucumbiu aí no Maracanã, não foi bem, foi muito mal. E outros aí não conseguiram ir para a Copa do Mundo. Ainda tinha o Ortega também, tá, gente? O narrador e o comentarista falaram que nas eliminatórias o Ortega e o Batistuta estavam muito bem. Lá pelo Rita Verón. Não sei se o Simeone está nesse jogo, mas deve estar. Era ele com a bola, inclusive. O Brasil com o Tafarel, que foi para a Copa. O Brasil, eu estava ajeitando ali a câmera, não deu para ver todo mundo, né? Mas o Maracanã completamente lotado. O Brasil não jogava no Maracanã há muito tempo. É o primeiro jogo do Ronaldo pela seleção no Maracanã. E entre esses testes aí, o Denilson está no time titular, o Raí, como eu disse há pouco, o Zé Elias, chamado de novo Dunga aqui na transmissão, é um dos titulares também. Mas a zaga, pelo que eu estou vendo aqui, já é Aldair e Júnior Baiano. No segundo tempo entra o Clebão. Também não foi bem, como ninguém foi nesse jogo. O Clebão não foi para a Copa também. Eu vou ajeitar o que eu tenho que ajeitar aqui, porque eu estou fazendo muito trabalho, tem muitas postagens para fazer hoje. Hoje Brasil e Argentina no Maracanã, eliminatórias. Manda aí seu palpite de placar e vamos acompanhando esse jogo e entendendo o que houve nessa noite marcante dos anos 90. Eu tinha em 98 apenas 10 anos. E o que houve, meu Deus? O que deu? O Disque Pobre, né? Pelo menos é uma propaganda Black Friday com excelente Mamonas Assassinas. Desculpa, gente, a pobreza. Vai melhorar. Eu acho que minha outra conta já tá... Entrei pelo Opera e entrou propaganda aqui nesse negócio. O Dunga que foi pra Copa. Então eu vou comer meu milhozinho. Você manda sua... O que você acha que vai ser o placar de hoje, de Brasil e Argentina, pelas eliminatórias? Argentina favorita hoje. E o Brasil não vivia assim um grande momento, apesar de conquistar a Copa América, tinha perdido a Copa Ouro, era questionado. Era questionada a seleção brasileira do Zagallo, apesar de ter muitos craques, né, como o ataque Ronaldo e Romário, era bem questionado. E a torcida não teve muita paciência nesse dia. Vamos acompanhar. Mande aí seu placar. Eu vou comer meu milho. Servidos, boa noite. E vou fazer as postagens que eu tenho que fazer. Tenho que apostar hoje no jogo pela BetPix ainda. Tenho muito o que fazer. E dedico essa live à minha querida irmã Priscila Escobar Barbosa e toda a família dela, para ter força nesse momento difícil. Vovó Dag se foi, então beijo e força à nossa família. New Stade de France in front of 80,000, it should be some occasion. Away by Vivas. They get up there, but Simeone brought that down. A little bit of hesitation there. Vivas got it again, and it's a very good run forward by Lopez. Well, Ray, that's the second time in the game he's been allowed that little bit of latitude on the left. Well, certainly, I know out in Ireland we had Argentina watched, and Lopez was very, very lively out there. And of course, when you've got Ortega and Batistuta up the front there, they're three players that you've got to keep a very close watch on. That's a certainty. Playing at his 55th international now, Batistuta, number 9, going forward there. I remember him almost single-handedly winning the Copa America final against Mexico after Mexico had played Argentina off the park with 3 amazing breakaways. There he is, right in the middle of the picture. It ends quickly there, there's still no scoring. And you can say from these early skirmishes, this is far from being a friendly. Certainly Argentina at this stage, this very early stage of this game, looking friskier, moving the ball about sweetly. And that might be the basis for some of these dangerous raids on either side. As Ray has been saying, Claudio Lopez coming from the left, just being allowed a little bit too much leeway by
A Brazilian defense that has been criticized recently. Now that's taken away by Ortega again. Very sweet move on the far side. Zanetti. Good run by Zanetti on the right-hand side. We normally see him operating for Inter down the left. At least I did in the last game I saw him playing. And in the European competitions as well. But it shows you how versatile this young man is, playing on both sides. Well, Brazil have not been allowed to settle. They want to play at their own pace, and the Argentine side are saying, no, you're not going to play at that pace. We're going to close you down and force you to play in your half of the field. And that's why Argentina are now having their second corner in the game. Chasing out to there's Elias again, and there's the head of Batistuta. Just got the slightest touch coming off the head eventually of Alder. And with it now, Claudio Lopez. Leaving it to Simeone. Rather weak ending there. Tafarel in goal, of course. Now playing his football for Atletico Mineiro. Not really been tested by Batistuta yet. Now Brazil have done hardly anything in the Argentina half. We've got to watch Danielson though, and it's another player race on the close-up in the Tournoi de France. Left-sided player, Rai brought down. Decided to give up European football altogether after 6 years with Paris Saint-Germain. Now going back to his native Sao Paulo. Roberto Carlos. Swing by Vivas there, right off balance. Eu tô vendo o jogo aqui com vocês, tá, gente? Eu só tô saindo porque eu tô comendo feio, vou ficar comendo milho, fico desesperado. Peraí, ô Grêmio. É que eu como milho que nem um desesperado, né, Rebeca? É. Então é feiaço eu ficar comendo aqui, cheio de milho no dente na frente de vocês. Então eu tô vendo o jogo. Eu não tô aqui parado olhando na câmera, ok? Tá tudo do lado. And then by Ben on again. You know, when we looked at Argentina's early results, Ray, they didn't look very favourable to start off with, but when you examined them closely, two of the failings were at altitude, so I think that put a different complexion on the analysis of it. Yes, they didn't start well, but they got stronger as the group went on. And as I say, when you look at some of the quality players like Batistuta and Ortega in the side, and Simeone, Sensini, people like this, quality players, and they're only going to get better the more they play together. And, you know, they'll be a force in the World Cup, that's a certainty. Well, the man you saw tumbling down there, I just wonder what the Betis treasurer thinks about that. He's valued him at £15 million. Plays at the moment, of course, for Sao Paulo, but has gone to Real Betis. Sort of the most expensive player ever to come into Spain at that price. Referee's whistle has gone. The other thing we've got to watch, you know, looking at Roberto Carlos there and mentioning Danielson, Rivaldo, Leonardo, they're all left-sided players. Yes, that's right. They're overweighted on the left-hand side. Well, it's unusual, isn't it? Most sides are very, very right-sided, but, you know, certainly Brazil have more left-sided players than most international sides, I would think. That's Rai, almost getting through there. Reminiscent of his great brother, remember him from the Spanish World Cup, Socrates. Heavy one there on Cafu. Who said it was a friendly? Plays for Roma now, but of course started out with Palmeiras. Not particularly popular in this part of the world, Cafu, from domestic conflicts against the local sides. Rai. Muito interessante ver a transmissão dos gringos, né? E lembrar de algumas coisas que aconteciam na época. Primeiro que a seleção tinha muitos jogadores quase que chegando. O Denilson.
Já parou. A seleção tinha muitos jogadores canhotos, isso é destacado. A seleção vivia um momento de não ter muito jogador pela direita. Então era Leonardo, era Denilson, era o Rivaldo que foi poupado desse jogo. Era o Roberto Carlos, o Zé Roberto, uma série de jogadores canhotos. Deixa eu dar um pouco. E olha o Ronaldo aí. Now, he hasn't really been looking good. In fact, the last couple of times I saw him, he just looked rather overweight. Now the crowd, which just about 100,000, and by the way, that's it reduced from what it used to be, beginning to warm to this Brazilian performance, who started off rather lazily and now beginning to find their stride again. Roberto Carlos. Rai might not have the pace he used to have, but he's a beautiful passer of the ball and really superb. E no momento que também o locutor dá uma cornetada no Romário. Eu estou tentando achar a melhor forma aqui da câmera funcionar, para a gente não perder lance. Mas o locutor falou que o Romário não está em forma, que o Romário não é mais o mesmo, que ele viu o jogo do Romário e estava fora de forma. Realmente, o Romário vivia altos e baixos, né? Principalmente por conta dele ter deixado de lado, né, a parte atlética a partir da volta ao Brasil, ao Flamengo, em 95, né? E o ano de 98 ele alternou, né, maus momentos de início e depois bons momentos. Mas o Flamengo nem classificou. Mais uma vez uma propaganda, está me irritando. Eu vou tirar essa porcaria daqui, sabia? Chega, vou tirar essa porcaria dessa janela. Bateria acabando, beleza, cenário de apocalipse. O Zico já tá aí, né? Tá explicando o Zico aí na transmissão? Falando do Zico, peraí, vamos ouvir. And played almost 100 times for Brazil, and scored marvelous goals before going to Japan. So he's in there as an inspirational figure. Slight carelessness there. Says Sampaio giving that away, another Japanese-based player. Now Batistuta just can't keep it in. The great thing about this man is that when Argentina are so much out of the game, and the final I was talking about against Mexico, they could hardly get the ball to him, but they got it about half a dozen times and he scored 3 goals. Well, he's a tremendous player. Eu vou mudar de tela aqui, aproveitar que não tá dando nada. Aproveitar uma saída de bola para mudar de tela aqui, pra gente ter... Não ter mais propaganda, por exemplo. Para perturbar. E vou ver os comentários de vocês também. Touching 29 Batistuta, so when he is in his prime, he should be at his very best in France. Good hard work there by Sensini in midfield. Another, you might call him by comparison with some of the younger players, a veteran, certainly a veteran of Serie A. Sort of played for the last 5 years for Parma. In their cup-winning side, and that was typical Ronaldo, and I think he really ought to have got something out of that. Well, he does have his admirers, and he may have embellished that, Ray. I think he was looking for a free kick. Ronaldo simulou a falta, né? E apareceu ali a Susana Werner, que era a namorada dele na época, na arquibancada. A alegria dos gregos que estão aqui na transmissão. E foi falado também do Zico aí, que ele está como figura lendária na comissão da seleção brasileira.
que ele jogou muito no Brasil, depois foi pro Japão, essas coisas. And keeping possession, which is vital. Argentina fazendo o jogo, né? Cozinhando o jogo. Toquito pra cá, toquito pra lá. Lopez. Just slowing the pace of the game down a little bit, drawing the Brazilian midfield towards them. Pronto. And taken down. Pronto, vou passar de lado essa transmissão aqui. 19h55. Essa é a BetPix. Vamos lá. 19h55. 1 minuto. Só pra gente não ter mais propaganda nesse negócio. Já foi pra BetPix hoje? Hein? Já fez sua conta na BetPix hoje? Faça sua fezinha na BetPix. Essa propaganda aqui não programada, mas tá rolando. Slipping in there with the right foot this time. Hardly see him using it at all. Argentina being very neat and precise at the back and keeping possession, which is vital. Simeone. They're on to Lopez. Slowing the pace of the game down a little bit, drawing the Brazilian midfield towards them, and taking down there Cesar Sampaio, the man who plays his football in Japan for Yokohama Flugels, and one of the longest serving members of the Brazilian national team. Caralho, tem que ver o som, né? Tá merda, cara. While Ronaldo is having balls with his back immediately to Roberto Ayala, who's marking him very closely. But here goes Ortega, exciting-looking player. Lovely little ball inside. Lopez couldn't make the best of it, and that's them at the best in counter-attacking. Yes, Lopez just had a split second here when he could have shot there. Didn't take it, and then obviously the Brazilians closed him right down. Great heart from the way that Ortega has fitted into this particular game against. Pô, eu tiro propaganda da gente aqui na transmissão, e aí entra o Jequiti gringo aí na transmissão. Tá de sacanagem, né? Tá que pariu. Vai ficar melhor agora, hein? Slightly slowed down. Argentina did a lot of moaning in the qualifying stages. Pasarella thinking that 16 matches in the space of 18 months was far too much. You could hardly argue with that, but that's the way they had worked it out for the South American section. But curiously enough, they really didn't get the team together properly until the 10th game that they played. Certainly when they played in La Paz, they resorted to that rather savage streak that they have in them. 2 men sent off. Ronaldo. Just a little bit too obvious. There was a feeling about Ronaldo having played so much football, doing so much off the field as a commercial attraction, that it might just take the edge off his play as well, Ray. Well, there's always that possibility, but I think enough we've seen him for Inter there last week that he's not in the game all the time, but when he is, then there's always something to happen off it. That was a sign of Junior Baiano there, now playing for Flamengo. Well, an obvious ball again by Romario. Galera, em nome da arte eu não vou aparecer, tá? Tá ficando uma bosta comigo aqui. Então vai ficar sem a minha pessoa, ok? And I think that might be a free kick, a late-ish tackle there on Claudio Lopez. I think just about there, that's it.
Well, Ray, unless they get this tackle from the rear situation absolutely unambiguously clarified, there's going to be a lot of confusion in France. Well, I think in the early games, no matter what happens, there's going to be some strange decisions because there's going to be a lot of referees under immense pressure to adhere to the rules, and there's going to be players forget what they've been doing for years. Here's Roberto Carlos with that menacing run of his, trying to get it to his left-hand side. And he could read the danger, and back came Nestor Sensini again. He's having an excellent spoiling game in midfield. Not the most flamboyant player, but very effective. Yes, I mean, we haven't seen much of Roberto Carlos breaking forward, and he's so important to the Brazilians. They love to get him in full flow down that left-hand side. But so far, the Argentinians have made it very, very difficult. In fact, I think that's the first time we've actually seen Carlos in the last third of the field. Argentina seem to be growing in confidence. The diminutive, and I really mean that, he's like a little gnome, Mario Zagallo, when you get up close to him. But certainly wouldn't call him that to his face. He can be quite irascible. I was pleased you said that, not me. Touchback there by Cesar Sampaio, and the midfield play just a little bit stodgy at the moment. They've lost their way, Brazil. Must say I've been much more impressed with the teamwork of Argentina. That's a good ball forward and just offside. But the danger again there. Yes, I mean, that's 2 or 3 times now that the balls have been threaded through, and yes, he's probably just offside, but it's very, very marginal. In fact, when you stop it there, he's not, he's level. And it's very difficult for the linesmen these days to make those decisions. But see, as the ball's played, he's level, and that's not an offside decision. And this is where they haven't been able to break out in any creative way. Right forward again. There he is, just in behind. That's a better move now by Cafu. Well, I've always admired this man. Remember him from the World Cup in the United States. What he didn't have was that finishing ability after excellent runs. Here he is again. Then across by Danielson, and there's the first shot at goal of any note by Roberto Carlos, but direct to Burgos, River Plate goalkeeper. Ronaldo, might have been a little push by Ronaldo, was indeed leading the goal scoring tally, which isn't too surprising for Inter. The man you saw there, I remember scoring him a very vital couple of goals, Nestor Sensini, when he was playing for Parma in the cup-winning run. They played against Cagliari in a very difficult game. O Raí O Raul não está aqui na live hoje, mas parece que o Raí também não está em campo. Esse jogo de 98 entre Brasil e Argentina, realmente pouco toca na bola, pouco anotado. O Brasil sendo cozinhado nessa partida pelo habilidoso time argentino, que ainda tem o Zanetti, que eu não citei anteriormente, mas tem o Vitor Ortega, outros grandes jogadores, o excelente zagueiro Sensini, o Ayala também, que era muito bom, um time muito bom da Argentina, que foi para a Copa de 98. E a torcida brasileira já pede o Edmundo, né, desde o início da partida. Já está querendo o animal em campo, e o Edmundo não vai entrar bem. Pelo contrário. Get themselves into their headquarters, get settled. Essa é a VEGETATV. Eu estou um pouco enrolado hoje, tem muita coisa para fazer, mas sempre tem pré-jogo patado, sempre tem pré-jogo com clássico aqui na VEGETATV. Então hoje tem Brasil e Argentina, amanhã o pré-jogo deve ser Cruzeiro e Vasco. Mas fica ligado que a gente vai fazer um Vegeta Retrô, é o nosso pré para as partidas atuais com a história do futebol. Bela jogada aí da seleção brasileira. Tem muita qualidade, não estava bem no dia, mas tem muita qualidade. Por enquanto, a Argentina está melhor, mas também não assusta tanto não. Ó,
Se essa bola sobra pro Ronaldo. Games that you see him in where he appears to be not interested at all, and you can just go to sleep on him, and all of a sudden he'll lose his marker and he's in with a half chance. And again, that was only the second time in the game, and we're well into this first half now, and of course there was another little half chance he made for himself out of nothing. Well, Brazil's last defeat by Argentina was way back 7 years ago in the Copa America. And in fact, Mario Zagallo, other than the penalty shootout against Uruguay, has never been beaten by South American opposition. Ó, até esse jogo o Brasil não perdia para a Argentina há 7 anos. Esse jogo é em 98, é o último amistoso antes da Copa do Mundo da França de 98. O Brasil não perdia há 7 anos para a Argentina. A última derrota tinha sido numa Copa América. E o Zagallo nunca tinha perdido com bola rolando para times sul-americanos. Essa é a primeira derrota dele, mas um jogo não oficial, né? Não sei se o Zagallo fechou a carreira como técnico tendo alguma derrota oficial para time sul-americano. Acho que não, porque na Copa ele não perdeu para sul-americano, perdeu para a França. Então ele fecha a carreira de técnico sem perder. Nossa. Nossa. Aí a gente fala que o Batistuta é incrível, maravilhoso, excelente, ele faz um negócio desse. O Ronaldo não estava feliz no dia, mas o Batistuta, pelo visto, também não, né? Vai ter um protagonista meio paralelo nesse jogo, uma figura folclórica, que era boa de bola, inclusive, para fazer um golaço da vitória argentina. Eu sou o Bruno Torelli Vegeta, você está ao vivo aqui no pré-jogo desse clássico. O Mário Jorge Lobo Zagallo como técnico da seleção, ou o Raí caindo sozinho. E Passarella como técnico da Argentina. Grandes craques em campo. Hard in midfield again. Taken away there by Veron, who's come into midfield. Right into the center of play. Ortega. Look for the free kick out of that. Well, Denelson was never going to make that. I don't think he had quite the appetite. And I think I get the impression there's just that little bit more edge and conviction about Argentina at the moment. Well, certainly the back players of Argentina are taking no prisoners. They're not allowing the Brazilians to come off them and create any space whatsoever there. Virtually sitting in their shorts there and saying, right, if you come off, I'm going into that midfield area with you. I'm not going to allow you to turn and run at me with the ball, because I know if that happens, then I'm going to have a problem. Plenty time for Javier Zanetti, 24 years of age, one of the members of the Under-21 team which won the World Championship against Brazil in Qatar, where one of his opponents was Elias, set off in that particular game. Forward there by Veron. And that early free-wheeling quality about the game has rather slowed down just a little bit. Well, certainly the Brazilians just can't get their rhythmic style going whatsoever, because the Argentinians are not allowing them to do that. I think Argentina in this first half will be quite pleased. They've stopped Brazil from playing. They've had a couple of half chances themselves, and I say have not let Brazil have one sight at goal. We haven't seen Burgos in goal have to make one save yet. Well, Sensini felt that Ortega was coming forward to pick that up. That's a bit of ball. Batistuta just inside them there. Lopez. Raya thought he would go Pega for uma that foto himself. do Jesus, coloca a foto de Gabriel Jesus na capa. Pode tirar a foto dele com cara de choro, camisa de seleção. Ele sempre tá com cara de choro, né? Fica fácil. Mas pega uma foto dele assim meio bolado na seleção, bota lá de capa. E por favor, tenta, sempre que você pegar a foto, tem que pegar aqui um fotógrafo para colocar o crédito. But isn't it always what you say? You talk about Batistuta's qualities. He's played through there. They've caught the Brazilian square. He's got loads of time to play the ball into Lopez, and he plays it miles in front of him, forces him wide, and okay, they finish up getting the shot, but a good pass from
Batistuta would have put Lopez in right on Tafarel, giving him very little chance whatsoever. Ronaldo chasing after that, and I'm sure he'll appeal for the penalty, but I don't think he's going to get it. But for the first time in the game, a little bit of combination between the two front men. Às vezes é fulano Yes, de I mean, it was a tal, nice little through ball, but I Estadão, mean, Burgos fulano comes de out tal, there with his feet, do and normally Clarim, goalkeepers come out and attack that with their hands, fulano but de tal, by going in feet first, sei he lá onde. Às just vezes gave não bota o nome the do cara, referee the às chance vezes to bota maybe sem say, peso. well, did you make contact with Ronaldo or not? Roy, Thankfully for Argentina's sake, he didn't. The referee decided that it wasn't a penalty, but you know, you think that when you come out in that situation as a goalkeeper, really you should be looking to get hold of it with your hands, not sliding in there like a defender. I've seen penalties given for that. Anyway, Argentina survived that one. The first real thrust by Ronaldo of any great significance. And there the shot, and a wild one by Peraí, Lopez. agora não dá. Tudo enrolado. Seemed to be off balance as he went for it. To play it from the back now, Brazil, where they have been falling down as lacking a generalissimo in midfield. They expected something from Rai of that category, but hasn't functioned particularly well tonight. I mean, the going of Juninho was a big blow, because that was another option that the Brazilians had. There he was, digging in there. That's Rai. Took all the penalty kicks for Paris Saint-Germain. And of course that game on Saturday night might even go to penalties. Crowd not enamored about some of the decisions. Passarella was under pressure, of course, not surprisingly, after that hesitant start by Argentina. But then he came good. Also about him, the controversy, he left Batistuta out of the team for 10 months. He favoured Crespo, which is a bold move for a coach, for a very popular player. Wasn't that something to do with the length of his hair, though? He's got this thing about his players must have their hair cut short, hasn't he? Indeed he has. Slipping into midfield again there. Veron, we saw him starting off on the left-hand side, and now he's moved into midfield. There he is, right on the halfway line. Ball going back though to Vivas. Really slowing the pace down. Vivas starting off on the left-hand side, and now he's moved into midfield. Line indeed, Simeone. Right on the halfway line. We'll miss his old mate, of course, Maradona. Bom, mensagens pra caramba no chat. Vamos lá, o Luke Santos está na área. Verão bem demais nesse jogo. O famoso Raí pede para sair. Teve isso? Esse foi o jogo, Luke? Mande sua mensagem, por favor, aí, Laércio. Oi, gente. Contextualização. O Zagallo fez 4 anos bem regulares. O Brasil foi para a Copa sem time base. Rival depois das Olimpíadas foi para a Copa por força do Zico. A Argentina aí tentando chegar, mas nenhuma chance claríssima de gol até o momento, né? Aliás, o jogo não vai ter muitas chances de gol. A seleção não tinha uma base. Segundo o Ramon Negócio, não era teste, a seleção não tinha base. O Ramon Negócio falou que o Dunga de 94 era espetáculo, o Dunga de 98 não, porque tinha 34 anos, mais lento e sem a pressão dos passos. Mas ainda assim não foi mal na Copa, aí concordamos. Dunga e Leonardo na Copa de 98 foi uma piada, segundo o Luke Santos. Os jogadores têm que saber a hora de largar o osso. Eu acho que o Leonardo foi bem, inclusive o Leonardo foi muito bem na Copa América de 97 e o Dunga foi bem na Copa também. Incrível como já viu o Vegeta comer de tudo no YouTube, agora é milho. Obrigado pelo reconhecimento, Ramon. Luke Santos, Passarella pelo capricho de exigir que os jogadores cortassem os cabelos, ficou sem Redondo nesse time que era bem ajustadinho. Com certeza o Redondo ia fazer uma diferença nesse time aí. Não sei se bateria. Bateu na mão, é? Não pediu, então não bateu. Eu não sei se bateria a fortíssima Holanda de 98, que era melhor, inclusive, que a Holanda de 94, bem melhor. E que perdeu para o Brasil na semifinal. Mas
realmente ficaria melhor ainda o time da Argentina. O Redondo era muito mais jogador que o Simeone, né? O Simeone era mais batalhador no meio, tinha qualidade também, mas era mais do combate, ainda tinha a Brujita Verón, né? Então, a Argentina é uma geração maravilhosa, que foi dizimada por uma geração ainda melhor do Brasil. Redondo mostrou personalidade que as outras estrelas não tiveram, mas foi só sair da convocação que ele foi lá e cortou o cabelo. Mas ele cortou de sacanagem. Djalminha tinha que estar no mínimo no grupo. Achei que o Zagallo sacaneou o Giovani também, queimou um cara legal. A questão do Giovani vai além, hein? Não posso falar sobre isso a fundo. Eu não tenho um advogado tão forte, não tenho como provar, né? Mas a questão vai além, e sim, o Zagallo não gostava do Giovani. Zagallo convocou André Cruz e Gonçalves, deixando de fora o zagueiro Antônio Carlos Zago, titular da Roma, com Aldair. O Zago era, apesar de pessoalmente detestar o Zago, ele era realmente um grande zagueiro. Sem se agregar com o grupo, né? Mas era um grande zagueiro. Ainda convocou aquele lateral direito que imitava a galinha, imitava animais, o Zé Carlos lateral. Aí que eu não entendo, né? O Zinho no banco, cara. Caramba, o Zinho estava nesse ciclo, eu não lembrava que ele tinha jogado na seleção. Nessa época eu estava muito bem no Palmeiras mesmo. O Zinho, tem muitos remanescentes de 94, alguns que não foram à Copa. Wagner, obrigado pela sua presença, cara. Tô olhando aqui os comentários. Era para o Zé Maria aí, sim, o Ramon. Zé Maria era um baita lateral. Acabou não indo. Acho que a timidez do Zé Maria também, a personalidade dele, não ajudou. Rivaldo não foi poupado, ele apenas não era convocado mesmo. Mas o Rivaldo já era certo que ele ia para a Copa. Isso aí, alguém falou aqui acho que foi você, Ramon, que foi com o Zico, né, que gostava do Rivaldo. O Zico, de fato, gostava muito do Rivaldo, mas o Zico queria levar, por exemplo, o Marcelinho Carioca, que não conseguiu. Então, o Zagallo também gostava do Rivaldo, isso era mais importante para a convocação e para o corte também, coisa que o Romário demorou muito para entender. Só foi chamado depois de arrebentar no Barça 97-98. O Zico defendia ele e o Giovani publicamente. O Giovani jogava muita bola, o Giovani Messias, muita bola. Agora ele e Rivaldo tinha que ter um sistema firme de marcação para encaixar, né? Dois jogadores de características um pouco parecidas, né? Dois falsos, lentos. Então mais complicado. Ramon Negócio, vou comprar uma prancha. Vegeta, pelo amor de Deus, usa o Adblock. Vai parar com propaganda no YouTube. Ramon, eu tirei aqui, eu estou na Premium, pelo Google, logado na minha conta do YouTube, como eu entrei naquele outro, no Opera, que é dos gamers, eu tenho usado que é mais leve para meus lives, eu acabei entrando com propaganda, mas eu já estou no YouTube, obrigado pelo toque. Vamos vencer os hermanos, um abraço, Vegeta, é o Wagner. Eu não jogava muito bem, foi pro Real. O Leão também era muito bom. Era bom, e eu vou cumprimentar o Wagner, era muito bom. Djalminha fora é sacanagem. Aí, uma safra muito boa, como eu ia dizendo. Esse jogo marcou muito, porque eu tinha 10 anos. E o Brasil não jogava direto no Maracanã, assim como não joga. Né? E houve uma expectativa muito grande sobre esse jogo. E era a estreia do Ronaldo na seleção no Maracanã. E a derrota doeu bastante. Mas era só amistoso. Foi péssima, muitas críticas. A seleção, a partir do fim dos anos 80, começa a ser alvo de muitas críticas. Não é de hoje, não, que a seleção é muito criticada, não. A seleção é muito criticada sempre, desde aquela Copa América de 89, a fase inicial ali, na Bahia, que não convocaram o Charles Baiano, começou uma crise de Vasco. Mas essa é a primeira memória que eu tenho. Pode ter sido um pouco antes, com o Evaristo, antes com o Tenê, mas a memória que eu tenho é que foi com o Lazzaroni, que começou uma perseguição forte com a seleção, e os questionamentos sobre os empresários do futebol, a influência deles nas convocações. Então começou a ter um clima esquisito, e a seleção era muito estelar, né? Era muito badalada. O Brasil campeão do mundo em 94 e chegava como favorito para 98. Ninguém falava de França, não. Falava-se de Argentina, mas o Brasil era o grande favorito para a conquista da Copa, apesar de não convencer nem os próprios brasileiros.
and the flair from the two men up front, or from the likes of Danielson, who's had a disappointing game. This is Romario, right in the middle there, trying to go for that. And I think the goalkeeper had that covered from Ronaldo. Yes, I'm sure he did. Para mim parece bem simples. A seleção tem muita dificuldade para criar porque o 10 da seleção, o Raí, está morto com farofa. Fica complicado. Mas mesmo assim acho uma chance ali pelos lados. Ronaldo saindo consegue achar alguma coisa. Denilson tenta. Mas é pouco, né? Tá jogando com a menos praticamente a seleção. Não porque o Raí... Olha, aí sim uma chance clara. Era o Claudio Lopez, o narrador errou. Piojo Lopez, dando trabalho. E não porque o Raí era um mau jogador, é porque ele estava num momento com dificuldades aí para jogar. Chegou a jogar bem em 98, fez gol pelo São Paulo, foi campeão paulista com o São Paulo, gol na final inclusive. Mas nesse momento não estava bem e acabou não indo para a Copa. Really, the Argentinian side should have done better and at least converted one of the chances they've got, but they haven't. And while this scoreline stays like this, then Brazil will still have a chance. Touchdown said there by Rai. Rai has been caught in possession just a little bit too often. Better Carlos with that run to the left-hand side, but Zanetti has marshaled them very well in this game. Allowed them to do all that running and then good timing. Says this Sampaio. And a loud roar of anticipation as Danielson tries to get that left foot into action again. Yes, I mean he cuts right across the ball, doesn't make good contact with it. You expect better from Danielson, but the Brazilians will always try a shot from that area. They've got people who are very, very powerful, and certainly when if you allow them a shooting opportunity at that distance, they will take it. While Argentina themselves have fallen away slightly. Says a Sampaio there. Well, yet again, I think in the World Cup that might be a red card as well. Yeah. It's very interesting, this game, just from that point itself, because South Americans have always been sides that like to mark very tightly, not afraid to tackle from behind, sometimes unfairly. And certainly in this evening's game, there's been half a dozen tackles that you would think in the World Cup players will be seeing red cards for. Here's Rai. He might get the free kick for that. That was at least a penetrated movement there by the Brazilians. And the first time in the game that he's made a typical Rai contribution. He reads the game very well, but he's slowing down now. He's in his 35th year. And I think he was glad to get the free kick, to be honest. Well, I mean, I think the Brazilians, part of their players, they're happy to get free kicks around that sort of area because the ability they've got in the side, and certainly Roberto Carlos, from that sort of range, has got a chance of scoring. I wouldn't like to be in that wall, that's a certainty. Often wondered what they felt like when the likes of Ronald Koeman did it as well, when he ran up to have a go from this length as well. Of course, they may vary it. Danielson can take them as well, and there, very slack. I think when Junior Baiano comes up to take a free kick, there is variation, but that really was a surprise. Well, you hear the crowd there. Aí é pra torcida ficar pé da vida mesmo, né? Porra, botar o Júnior Baiano pra bater a falta colocada, perigosa, tanto de jogador de qualidade para o Júnior. A confiança do Júnior Baiano também é uma coisa que tem que ser explicada pela NASA, né? Jesus do céu, cara. Porrada de jogador bom. Que horror isso. Roberto Carlos dá um canhão dali, em campo. Não tem o exímio cobrador de falta em campo, nesse momento. Mas, porra, o Júnior Baiano bater com falta colocada. Porra, quantos gols de falta o Júnior Baiano tem na carreira? Piada isso aí, né? De brincadeira. Isso que for deixando a torcida puta e vai chegar no baixo nível já. Aliás, um baixíssimo nível, inclusive. Só vai até xingar idoso nesse jogo.
Although I think there have been touches of self-assurance about the Argentine play that has marked them out as a more confident team than the Brazilians. As Elias, a lot of the play has simply flowed past him as the halftime whistle goes. Who takes the better out of that game so far? Well, I would have thought Argentina would have done. Brazil have been quite disappointing, but Argentina will go down that. This is Brazil's last full international before France and the World Cup finals. They will be playing some friendlies against club sides, but here they are, being put to the test by a side that is now beginning to shape like a real contender. Bom, para quem está chegando agora, esse é o pré-jogo de Brasil e Argentina. Começou o segundo tempo, muitas vaias no fim da primeira etapa. Esse é um amistoso último jogo do Brasil antes da Copa de 98 e algum gênio teve a ideia de colocar a partida contra a Argentina, fortíssima, de Batistuta, Verón, Ortega, Sensini, Zanetti, Ayala, Claudio, Piojo, Lopez e por aí vai, Simeone, para ver se vai dar ruim, né? Vai que a gente consegue sair desmotivado para a Copa, né? Vai que a gente consegue perder. Que era possível, apesar da seleção brasileira ser muito forte, né? Ainda estava o Zagallo, segundo a transmissão da época, fazendo testes, né? Com dificuldades. E entrou o Bebeto, só pelo toque de bola já vejo que o Bebeto entrou no seu lugar de quem que ele entrou. Vou descobrir já. Mas aqui é VEGETATV, seja bem-vindo. Mande seu palpite de placar para hoje. E hoje tem Brasil e Argentina pelas eliminatórias. Tomara que o final não seja que nem esse aí, mas a desconfiança da torcida está semelhante. Aldeira went back with him. Ortega is looking very promising. That is Tuta. Decided to go at his own there. He could have pushed it. He had Zanetti on the outside. Danielson. It's a bit more like him. And watch the way the Argentine players are coming back to cover. Well, they work it. E pode dar seu like aí, pode inscreva-se no canal, né? Pode fazer a inscrição no canal. É o português correto, inscreva-se, Renato. Inscreva-se, é o português correto. Se inscreve aí! É informal, né? Então faça a sua inscrição, formalmente ou informalmente, que aqui tem muito conteúdo raiz, clássico, né? Como esse. Tem o pré-jogo com Vegeta Retrô, esses jogos antigos. Amanhã tem mais, só que de Campeonato Brasileiro. Provavelmente Vasco e Cruzeiro de 2000. Edmundo aí no banco, rindo pra caramba. Já ele vai entrar em campo, estava com muita moral com a torcida. Estava na Fiorentina da Itália, mas tinha feito uma temporada no ano anterior de 97 maravilhosa. A torcida pediu muito a entrada do Edmundo. Edmundo vai ser um dos vilões desse jogo, no fim das contas. E é isso, a Argentina cozinhando o jogo e vai fazer isso até o fim, até conseguir o resultado. Porque Batistuta está mal pra caramba nas finalizações. Hoje ele tinha um canhão, estava bem pra caramba. Está errando todas. Hoje aqui na reprise e em 98 nessa partida. Ele está na capa desse vídeo, junto com o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo era o melhor jogador do mundo, né? O maior nome do futebol mundial. E o Batistuta é um dos maiores atacantes do mundo na época, e os maiores da história da Argentina até hoje e do futebol mundial, porque o bate-gol. O Ronaldo tem mais maiores da história e jogou mais ainda, muito mais ainda que o Batistuta. Voted the best player of the Confederations Cup, Danielson. Hardly figure tonight. Look how deep Ronaldo is again. That's a bit of ball played to the outside by Rai. And again, they simply cannot finish it off. Good covering there by Roberto Ayala. Getting across very quickly. He's a brave player, Ronaldo, though. He takes a lot of punishment. He's got a good temperament. You know, he takes punishment, but he doesn't react to it. Wide and high and touched away by Ayala. Now he tripped himself up. Well, look who's popped up there, Romario.
doing a little bit of work. So, just playing it around a little bit too much. Rai, almost in a tangle. Oh, that's very good tackling indeed. Coming right across there was Almeida. Eu confundi, tá? Não foi o Bebeto que entrou, não. Quem tá com a 7 é o Raí. E ele, em algum momento, estava tão leve, livre e solto que eu achei que ele era o Bebeto pela movimentação, mas não, era o Raí mesmo. E depois, infelizmente, eu vou perceber. Defensive play. This looks a good Argentine side. Well, they look a good side, and of course it's a side that, you know, England, if we qualify out of our group, then it's a side we might come up against in the last 16. So, you know, this just shows the quality of the teams that are in the World Cup when you come up against somebody of the quality, possibly, of Argentina. O momento que aparece belo celular tijolão na tela. 1998, celular tijolão na moda. Eram poucos que tinham, tanto que a Rebeca nasceu. A Rebeca já não pegou essa época que o celular parecia que você tinha arrancado da sua casa o telefone fixo. Você tem telefone fixo em casa, Rebeca? Foi pena isso aí, não na casa, né? Na época, parecia que você sabe aquele telefone fixo que você não era preso, tipo móvel, você tirava da base assim, o telefone e falava em casa, sabe? Parecia isso o celular tijolão. Carlos, didn't he? Roberto Carlos as quickly as he could, so that Roberto Carlos couldn't make the tackle. Será que foi pênalti? A galera da gringa tá achando que foi pênalti. Sort of contact would be a penalty. Eu acho que não. Ronaldo again. Você está na VEGETATV, Brasil e Argentina, 1998, último compromisso da seleção do Zagallo, antes da Copa do Mundo da França. Provavelmente o último amistoso também da Argentina antes de ir para a França. Esse deu um bom cochiguruma do jogador no Ronaldo. O Ronaldo era difícil de marcar. And it really is for both of these teams a good run out in this hostile setting, but it's real stuff this. Yes, and the Brazilians really, you would think would want to put on a show. It's their last game in front of their home fans before they start thinking about going across to France. So you would think, yes, this is the sort of game they want to give their fans a bit of confidence they're going to do well in the World Cup. Now, Baiana's hovering in the background there, but I would suggest... Porra, não é possível que o Giordano vai ter falta de novo, cara. É de sacanagem. Here he comes. And there was a little bit of bend in it. Nossa, alguém levou uma bolada do Roberto Carlos. Morreu, né? Aqui jaz. Senhor da barreira argentina, irmão. 1965, 1998. Morreu. You know, I was looking at that free kick there, and it was very, very similar distance to the goal, the incredible goal he scored in ùltimo against France. I mean, that really was something special, and that was about the distance that he scored it from. Well, notice they had these two players further forward there. If you recall that goal, Ray, the French defensive line right across the penalty area, and of course he swerved it round them. Rai going into the box, he's very good in the air, probably the best in the Brazilian squad in the air. And that's very much wasted, and the crowd are simply not taking to this. I'm not well up in Portuguese, but that doesn't sound too friendly. No, I think they're shouting for maybe one or two. All the Brazilian substitutes are going home. That's what they think of. Então, os malandros aí não entenderam o que a galera tá falando. A galera tá falando Edmundo, né? Pedindo a entrada do Edmundo, que apareceu rapidamente sendo filmado pela câmera, ali junto com o Leonardo, todo sorridente, né? Cheio de moral. E o Leonardo também cheio de moral, sabia que ia pra Copa. Era um dos queridinhos do Zagallo. Não estou falando de uma forma pejorativa, não. Estou falando de uma forma que verdadeira. Zagallo gostava muito dele. And Batistuta creeping forward. Just got offside again. Impedidaço.
Outra coisa que eu falei aqui na transmissão, enquanto os reservas aquecem, inclusive o Zé Carlos, imitador de bicho, já está no grupo. Uma coisa que eu falei é que Denilson na época tinha sido a maior transferência do futebol, né? Denilson chegou a ser a transferência mais cara do mundo, quando ele foi do São Paulo para o Betis. Não foi falado aqui na transmissão. Daniel Passarella. Referee does swerving play on there. Roberto Carlos. Ele era muito livre. And that came right at the end. Romario seemed to take his eye off it. Well, a crude challenge in the box again, but the referee deciding it was 50-50 in any case. And here, Argentina break. Forward by Lopez. Ortega. And he curls it in well, Batistuta coming up. Oh, there's a better chance now. Nossa, que tapa do Ortega, cara, de sacanagem. Ele surgiu o Miguel também, né? Mas que tapa do... Que passe pro Simeone. Ainda bem que era o Simeone que perdeu. Olha o jeito que eu tirei ele. Mas que tapa do Ortega. Brincadeira. Eu tenho que apostar aqui Eu tenho que apostar aqui no alto som. Tava falando do belo tapa do Ortega. Eu vou ler os comentários aqui. Estamos na Twitch também. Eu não tô vendo nenhum comentário na Twitch que eu tô todo enrolado, tá, gente? Tem um colega que tá na Twitch, desculpa. E o título tá errado na Twitch também. Show de transmissão. Eu vou dar uma olhada aqui na BetPix, né? Pra ver como é que vai ser a minha aposta de hoje, a minha fezinha de hoje. Vou apostar no Brasil, acho que o Brasil ganha. O Brasil está com odds menor, não vive um grande momento, mesmo em casa. Acho que o Brasil ganha. O time da Argentina não é isso tudo, eles estão cheios de marra. Quando eles estão cheios de marra, achando que são melhores, geralmente é quando eles perdem, como perderam feio para o Uruguai na Bomboneira. E espero tudo de pior para o time argentino, que na minha opinião não merece nada. E todas as Copas que eles ganharam foram duvidosas quanto à arbitragem. 78 mil da ditadura argentina, foi ridículo naquela Copa, o jogo do Brasil com o Peru. E 86, né, toda a irregularidade do Maradona, né, em todos os sentidos. E agora a última Copa, um recorde de pênalti, um pênalti bem mandrake na final, contra a França. Então, é isso. A Argentina, um projeto nesse aí ativo, mas que já foi bem executado. Ganharam a Copa América aqui no Maracanã, sem torcida. Alguns importantes da nossa sociedade aí conseguiram ir, meia dúzia, mas não teve torcida. Esse jogo aí de 98 teve torcida no Brasil, a gente infelizmente perdeu. Mas a memória boa, tem a Copa América de 89, Romário e Bebeto, show, o Silas muito bem, o Mazinho muito bem, vitória por 2-0. E tem também... teve pouco jogo, né? O Brasil com a Argentina. Já a Copa América de 79, com o Zico contra o Maradona, o Zico arrebentando, inclusive. O Brasil vence, gol do Zico, gol do Tita, golaço do Tita, passe do Zico. Tem o último jogo do Pelé contra a Argentina, foi no Maracanã também. Alguns jogos aí, mas não muitos jogos do Brasil e Argentina. No Maracanã, hoje teremos mais um episódio desse confronto, que é um dos maiores clássicos do futebol internacional. Trying to get it through, and there, shot eventually by Claudio Lopez. This Valencia player has looked perhaps the greatest potential to break through. Well, you're talking about the workhorse. O Brasil parou de chegar, né? Eu esqueci de aumentar o som da transmissão, mas o Brasil parou de chegar. Tá tentando animar a galera, mas tá um desânimo só. Parece que eles estão com a vida ganha, né? Parece isso. O Brasil não tá tendo muita fibra no jogo, muita vontade. E a Argentina vai chegando, aos poucos vai chegando, já chegou perto 2 vezes.
e uma das vezes cara a cara com o Claudio Piojo Lopez. Oh, dear, dear. Cafu. Played by Almeida. Olha, ficou tudo na conta do Raí, né, que realmente estava muito abaixo, mas Romário mal, apagado, bola não chega, mas ele também não consegue acrescentar mais fora da área, está abaixo dos outros, fisicamente parece abaixo, e vivia nessa, não? Claudicante fisicamente, não era mais o Romário de 94, apesar de eu achar que ele deveria a Copa e ele iria, se não tivesse situação da lesão e não tivesse a má vontade do Zagallo com ele, por conta da lesão lá que, segundo o Zagallo, o Romário forjou na Copa América de 97. Ronaldo também, tudo que tenta não dá prosseguimento, não está tão bem, então não dá para colocar só na conta do Raí. Eu vou ler os comentários. Quem mais tenta o jogo bem é esse aí, que tá com a bola dele. E só que eu falei, perdeu a bola. Look at the comparison with this number 10, Ortega, Batistuta. Backed up there. Somebody had come in and that's an easy one. Be fair, Taparello. Olha, estou aqui ao vivo vendo o Diego Simeone, a seleção argentina contra o Brasil nessa tragédia aí que eu gostei. Ele dando um porro no verão. Seleção brasileira com Romário e Ronaldo. O Maracanã 98. O Raí muito vaiado. A torcida já começa a perder a paciência, já está no segundo tempo. Mas vem assistir aqui esse jogo com muitos craques. Ortega. Tem também o Batistuta. Tem também, além do que eu citei, Roberto Carlos, Cafu, Tafarel no gol. Então vem assistir aqui comigo esse pré-jogo de Brasil e a Argentina. Já o Edmundo no campo, muito pedido para a torcida pelota. Até porque o Raí estava muito mal na época de lesão. Acabou deixando a desejar aí, não foi para a Copa. Mas vem assistir mais marcante o jogo. Eu não botei a Copa América de 89 ou outros jogos que são mais manjados. Esse aqui nunca ninguém viu de novo no Brasil, então botei por conta disso. Talvez o Brasil ganhe. Vem. Into whose mold Zelius has stepped are hardly subtle and elegant players, more workers and hard industrious players. Entrou o famoso grito Raí, pede para sair, né? Torcida cruel. Yes, I mean, it's so far it hasn't really taken off in the second half. You started off the first 5 minutes and there was a little bit of a fight in the attack. It looked like they both had a talking to from their respective coaches. But in this last 5 minutes or so, it's just sort of started to fizzle out, and more moves are breaking down the middle third of the field than they are in the attacking third of the field. Easing forward again, Veron. Now Ortega. Well, that wasn't a bad move. Batistuta might have been just a little bit wiser to it and held back a little. He was caught in what potentially was an offside position. As I said, Danielson on the ball now has had a disappointing night. Seems to lack the appetite to go at these defenders. He was immensely tricky in the Tournoi de France. That was a better ball by Rai. Says a Sampaio. Here's Cafu. Where's his finish? Taken away by Vivas. Now coming more into it. Cesar Sampaio. And Cafu went down on the edge of the box. The referee does nothing about it. And there's very cool play indeed. Again, Argentina absorbing the punishment. Here's Ortega. Now Veron. That's a better ball to Batistuta. And again they're building it up, and I think Kleber is about to come on. Manu plays for Palmeiras. Como o Zagallo forçava também, estava forçando na época, né? Ele estava no primeiro burro, né? Você está completamente impaciente, porque o Brasil não joga nada.
E ele vai lá e aí já começa a mandar o Zagallo tomar caju. Lamentável, em 12. Se tiver em 12 é fiel. Que loucura, gente. Vai ser campeão do mundo. Esse nível aí de revolta da galera. Realmente. Era pior. A pessoa reclama de hoje, mas era pior, tá? Era bem pior e eu posso provar, estou provando. O Ronaldo foi vaiado já. Era bem pior o padrão de exigência. This is the producer's daughter that keeps showing us there all the time. I thought you might have noticed that. Anyway, on comes Kleber. Right forward, but... O Zagallo tá forçando, né? Quer que jogo, quer que jogue bem. Peraí, ô, velho. Quer que jogue bem, ele vai lá e mete o Clebão no jogo. Precisando atacar, criar chance, ele mete o Clebão zagueiro, cara. É brincadeira. Certainly been reacting and sometimes in the most hostile way to rather. Pedindo de mundo de novo. And so far, Ray, there's a good while to go yet. So far, it's been a disappointing Brazilian performance. Yes, but I think all coaches around the world that are watching this, they'll be saying, yes, we know Brazil can do better. Don't let's get kidded that they're not going to be a force in the world, because they will be. The number of times they've gone into World Championships, haven't gone in startling form, haven't sometimes started the tournament well, been very got better as the tournament has gone on. Might I say they might start off with an explosive start given the criticism. And I should remind you they play Scotland in the opening game, Ray. Well, I don't think we need reminded about that, Archie. Yes, I think Craig Brown will be absorbing this, getting the analysis done, but I really do believe that they'll go into this opening game wanting to rebut the criticism they've faced, so I think... Olha, que jogador do Ayala também, né? 11 anos de Inter de Milão. A vai do Raí. I don't know, is that an acknowledgement in a positive way? On comes Leonardo. Leonardo and Rai, of course, were teammates at Paris Saint-Germain. Leonardo helped Paris Saint-Germain in the first round of the UEFA Cup pre-season game that they played, and then... eu vou dar um crédito pro Zagallo no fim do jogo e um descrédito pra torcida também, que tá chata pra cacete também, pô. O Brasil não tá jogando nada, mas, porra, caraca, os caras chutam balde também. Acabou que saiu o Raí. Eu não fui nesse jogo, gente, há 10 anos não fui, poderia ter ido, mas não fui. Meus pais poderiam ter levado, mas não levaram. Agora a torcida Valderino vai entrar o Edmundo. The bad boy. He's created a record in Brazil for the number of times he's been sent off in games. And he's warming up to come on. An absolutely brilliant player, but with something not right about his mentality. He can suddenly snap and do some of the crudest things. Basicamente o que o Locutor disse agora é que o Edmundo é um jogador incrível, mas com um problema mental. Foi isso que ele disse. Que ele joga muito, mas subitamente ele pode perder a razão. Lost a problem with his mentality. Sensílio parece Baresi marcando aí o Ronaldo. Sensílio parece o Baresi quando marcou o Romário em 94. O Romário tá em campo ainda? Jesus do céu. Que atuação apagada. Como muitas que o Romário teve nessa época, né? A partir de 95. Aí também era aquele negócio, né? Ele ficava quieto, daqui a pouco sobrava, ele metia um gol na área, era incrível. Mas, repito, uma pena que não era mais aquele jogador que foi até 94. Agora o locutor inglês falou que o Edmundo bateu o recorde de ser expulso, né? Mas preciso falar que o Edmundo também em 97 bateu o recorde de gols no Brasileirão, né? Como esses caras só ligam para futebol europeu, né? Desde a época o Brasileirão era mais forte que a Premier League.
eles também não davam a mínima para cá direito, como deveria, o Edmundo bateu o recorde de gols, incrível animal, em 97, pelo Vasco. Fez 29 gols e 10 assistências. And the crowd were with them again with the presence of Edmundo, who's enormously popular despite his reputation with the football authorities. Olha que bola que joga o Murito Ortega, né? Eu juro do céu. O que me impressiona nele é como ele sabe a limitação dele física, né? Que ele é muito pequenininho, baixinho e tal. Então ele sabe exatamente a hora que ele tem que soltar a bola, a hora que ele tem que arrancar. Ele não perde uma bola, porque ele tem menos velocidade que os outros, mas ele acerta todas as decisões de jogada. E tem um tapa de canhota que é sacanagem, né? Craque. Gascoigne player, a Gaza sort of player, touches of magic about him. Well, that's what the game needs now. It needs something like that, and obviously Zagallo has not been too impressed with the two players who've just played behind Ronaldo and Romario by replacing them and bringing on Leonardo and Edmundo. So it'll be interesting to see if these two can create anything more than the previous two, who really created virtually nothing. Here he is. Edmundo gives it away too easily. That was a very tight-looking defensive formation there. And busting away the left, Lopez. É por isso que eu vou dar razão pro Zagallo. Porque nessa aí o Edmundo fez uma besteira aí, perdeu a bola de forma ridícula, né? Inverter, tocou mal pra caramba. Uma trivela desnecessária ali. E contra-ataque ali, lançamento pela esquerda. O Piojo dessa vez o Júnior Bano ganhou. Mas vai ter uma aí que o Júnior Bano não vai ganhar, numa tentativa frustrada também, infantil, do Edmundo, que ao contrário do Ortega, que era um jogador que pouco errava as jogadas, ficava sempre as decisões, o Edmundo errava muito, né? Ele, nossa, que grosseria, cara. Ele acertava muito, né? Era um craque, né? Mas errava muito, era muito forte fisicamente e eles abusavam da insistência dos lances desnecessários, né? Forçavam os lances. O Edmundo. E vai forçar no gol argentino. Qual é a sua opinião sobre o jogo de hoje, sobre o Edmundo na época, sobre o Brasil, sobre a Argentina, sobre a Ortega, sobre o Vegeta, quanto é Vegeta? Seja bem-vindo aqui, a gente faz conteúdo raiz pra caramba. Lives, né? Diariamente, tá rolando, tá tudo. Ortega, and out came the Brazilian defense again. Once went to a Brazilian press conference that Zagallo was at, and I know you have experienced criticism yourself, all managers have in the day, but this was like a lynch mob after this man. They really are a bit special, the Brazilian media. Well, so much is expected of the team, isn't it? You know, the nation just lives for its football. There's Roberto Carlos. Good positioning now by German Burgos. Little bit of swerve on it. Yes, I mean, that's what I mean. You know, they're not playing well, the Brazilians, but all of a sudden, out of nothing, Roberto Carlos gets a shoot opportunity. Thankfully for Burgos, it was straight at him. If that had been either side of him, it would have caused him a problem. And we're about to see Marcelo Delgado come on now. Here's Ortega. There's the free kick. Just wants a fresher pair of legs there, I think. Loud shouts going on here as Ortega, I wonder, he's taking some punishment in this game. Well, he's the type of player that will always get punishment because he holds on to the ball, he runs with the ball and allows players to get close to him and make contact with him, and certainly he's like a little rubber ball, isn't he, Ortega? You know, he bounces into people and bounces off people, but certainly goes into a lot of physical contact with them. O narrador está falando do Ortega aí,
enquanto o Simeone tenta arrumar uma briga, o Simeone é tremendo mau caráter, vagabundo, safado, hoje em dia técnico do Atlético de Madrid, sujo. E na Copa de 98 ele aprontou lá com o Beckham, né? E ele falou, a comentarista falou do Edmundo e Simeone, que momento. Simeone meteu a mão na cara do Edmundo, é isso mesmo? Que beleza. O Edmundo deu uma porrada no Simeone. Acho que ele estava traumatizado da briga que ele teve na época do Flamengo contra o Vélez. Aí resolveu não comprar esse barulho não. A reasonable ball, and you can see, mistake there by Lopez. Errou a bola o Claudio Piojo Lopez quando aparece o Jequiti da Eurosport. Como é que eles falando? Isso é que eu não gostava dele. Ele não está fazendo meio campo buscando a bola, isso nunca dava certo. Nunca dava certo. Tirando 97 que tudo dava certo de mim. O Ortega, ele às vezes, quando ele percebia também que ele poderia absorver o contato, que acontece muito no basquete, né? Ele tem muito usado no basquete, ele fazia isso muito bem também, para chamar a falta, né? Protegia bem a bola, botava a perna na frente, chamava o contato vinha e era falta. Ele era um jogador de extrema inteligência, extrema habilidade, extrema catimba também. Um jogador realmente encardido, como diria o antigo. Do you think the new ball for the World Cup will be significant in any way, Ray? Well, I think it'll certainly be interesting. You know, I mean, it was launched with all the razzmatazz there at Marseille, and they say that it does move quicker through the air, and they say it doesn't move as much in the air. So it'll be very interesting to see. And we've started to work with it a little bit with the England team at the moment, but it won't be until we get together in 2.5 weeks we can spend a lot of time using it. But it'll be interesting for the goalkeepers to see how they're going to deal with it, that's a certainty. Baiano. Edmundo. Zerias. More combined move there and given away by Romario. Leonardo at the heart of it. Leonardo entrou fora do tom do jogo, né? Deu uma porrada aí, pediu desculpa, o Simeone vai procurar a confusão, como ele gosta. Leonardo se afasta, como é esperto, né? Vai ficar dando bola pro Simeone, mas uma senhora porrada do Simeone, Leonardo, que já tinha dado um carrinho perigoso antes. Uma cuidado com o cotovelo, Leonardo. Free kick. Desculpa a palavra de mau gosto, até porque eu gosto muito do Leonardo, sou fã dele, mas já mostrou um jogador marcado por aquele lance contra os Estados Unidos, e por isso eu acho que na época as arbitragens deviam, né, ficar esperto não, mas ficar marcá-lo, né, quanto à questão da proteção de bola, da projeção dos braços. Yes, Leonardo. Romario held back, yes, by Roberto Ayala. Eu gosto muito de porrada também, o Zé Elias tem no campo também. Gosto muito de dar umas porradas. Não tanto quanto o Simeone, não gosto. With Ronaldo to come back and try and pick things up. That's good play again by Veron. Guy with a shaven head. Who seems to have excellent vision. Ayala. Just overplayed. I remember talking about Brazil in previous World Cups, and as you rightly said, Ray, they started rather slowly. Then some people said they also peaked a bit too soon, trying to turn in performances rather than just progress sensibly.
And that's why, you know, from 1970 onwards, they couldn't harvest any triumphs. There really is tremendous expectation, though, from the country for this team, because I think a lot of people in Brazil think this is the best squad. And that's not a bad shot, and Batistuta coming up on it. Brilliant clearance there. Cafu did get back to it. That shot coming again from Veron initially. Segunda chance clara do jogo, segunda chance da Argentina. O Brasil não cria. Aí o Edmundo fecha no campo com a bola. Falta um camisa 10, né? Falta alguém para organizar. O Leonardo entrou e não fez isso. Quem, Rebeca? E Guilherme? O Gui do Vasco, o Vascaíno. Ele queria conhecer o Messi. Será que ele conheceu? O pequenininho? Isso, das bolas. Ah, o fofo. É. Tem aquela... Isso, ele tá ali, ó. Olha ele ali, ó. Ah, tá. O Guilherme Vascaíno, pequeno Vascaíno que provavelmente conheceu o Messi. Uma causa que o Rodrigo quase... Tafarel queimou... Bateu roupa, né? Ela queimou nos braços do Tafarel. E... o Guilherme, que foi abraçado pela família Dinamite através do Rodrigo, né? E deu aí projeção. Muito legal, né? Todo mundo apoiar, né? Realmente um show de carisma também, um show de humanidade. Beca, você não pode falar o que faz bolhas, Roberto. Porra, se toca, Roberto. Here's the sub. Não pode falar isso. Marcelo Delgado. Você não pode falar isso, Roberto. Found it very difficult. Mas não pode falar isso. He's up against the player Kleber there, as I said. Come on to supplement their defense. So he's brought on a playmaker in Mundo. And that central defender. Bom, nem começou o jogo, já deu briga entre Brasil e Argentina, é isso mesmo? Briga na arquibancada, tristeza. Olha o Brasil, olha o gol! Não vai ser o gol. Tem uma notícia pra vocês. Não vai ser o gol do Brasil. Coisa feia, briga na arquibancada e torcida do Brasil e da Argentina. E bela defesa do Burgos aqui, estamos assistindo a reprise. É o Vegeta Retrô antes do jogo Brasil e Argentina. As equipes Brasil e Argentina já estão em campo no jogo das eliminatórias e você está aqui, eu acho, ainda assistindo a reprise do amistoso. Eles agora estão sentando o cacetete nos argentinos. Acho que às vezes eles esquecem que estão sendo filmados, né? E você está vendo aí amistoso, último amistoso antes da Copa Brasil e Argentina, 1998, Copa da França de 98. E 0-0 o jogo, e vai ter agora Brasil e Argentina pelas eliminatórias. Lá o jogo vai começar também 0-0, está confirmado. Rebeca, qual a sua informação, Rebeca? O Messi olhando com uma cara de desgosto. O Messi olhando com cara de nojo para a confusão entre brasileiros e argentinos, e a cara que ele está fazendo. Os jogadores argentinos ali também repudiando provavelmente a ação da polícia, né? Que está, repito, sentando o cacetete. A torcida argentina, que não precisa, né? Que já foi neutralizado o conflito, não precisa ficar batendo nos argentinos, né? Então, lamentável, os jogadores agora se direcionam às torcidas, né? Vai ter uma manifestação de repúdio. Eu vou assistir, gente, enquanto vocês veem a reprise. I know he can be a little bit eccentric at times, but he's now played over 100 times for Brazil, Tafarel, and there's a certainty for France, of course. Yes, I mean, there's no doubt about that, but it's amazing, isn't it? It's not very often you talk about goalkeepers with Brazil, because you're all the time talking about outfield players, and very rarely is the goalkeeper called into action. Picked up by Lopez here. Just getting away. It's a very narrow angle. Oh, he's scored! He's broken the deadlock. And this time with his right foot. And that is what they think about it. Friendly, Ray. Well, you'd expect that sort of enthusiasm from everybody, wouldn't you? I mean, it's a massive game for them, friendly or not. They're two rival countries, and even the Brazilians are applauding it. It was a good goal.
He was a little bit lucky with the rebound, but drew Tafarel and just smashed it over his head. And to be fair, it's what Argentina deserve. Brazil have not really opened up Argentina, whereas Argentina on 4, 5, 6 occasions have had goal-scoring opportunities and haven't taken them. This one they have done, and Lopez, who has worked tirelessly throughout this game, deserves that goal. And look at Passarella. You think he was winning the World Cup itself, but I think the best indication